Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas, bom dia, internautas. Bom dia a todos que, a partir desse momento, estarão ligados conosco através das redes sociais da nossa querida Federação Espírita de Rondônia, em mais um programa Rondônia Espírita. Este, o último de 2024. Nossa gratidão a todos que nos acompanharam durante este ano, nos prestigiando, procurando estarmos juntos para estudarmos a mensagem que o mundo espiritual superior nos legou, o cristianismo redivivo. Nossa alegria é imensa por estarmos chegando em mais um final de uma etapa. Os trabalhos deste ano, que aconteceram de forma contínua, permanente, em todos os domingos de 2024. E hoje, encerrando o nosso ano, a alegria é redobrada porque temos conosco convidados especiais vinculados à nossa querida federação. Mas antes, um bom dia muito especial à nossa equipe, Margarete, Daliane, Nelly, toda a nossa equipe que estão aí nos bastidores, a nossa querida amiga Naira, que nos acompanhou durante todo o ano na linguagem de sinais, a nossa equipe de comunicação da federação, a equipe de arte, que colaborou com apresentações magníficas como essa que acabamos de ver e de ouvir, patrocinada pelo Centro Espírita Allan Kardec de Vilhena. Então, só gratidão nós temos pelo acompanhamento de tantos corações queridos ao longo deste ano de 2024. Mais um bom dia muito especial para o meu querido amigo Hércules França Romano, né? Vice-presidente da nossa querida Federação Espírita de Rondônia, né? E ao nosso querido amigo Jorge Elahá, que também já esteve como vice-presidente da Federação Espírita de Rondônia, o eterno diretor da nossa federação, né? E um amigo do Movimento Espírita de Rondônia há quase 40 anos. Então é uma alegria, nesta manhã de domingo, último domingo de 2024, estar com esses amigos tão queridos e com amizade consolidada ao longo dos anos no trabalho com Kardec e Jesus. Nós vamos iniciar o nosso trabalho de hoje, meus amigos, com uma prece, como sempre fazemos. Tá? Vamos manter os pensamentos elevados. Aliás, nós vamos fazer diferente. Quem vai fazer a oração hoje não sou eu, vai ser o Hércules. E o Elahá vai encerrar com a oração. Vamos lá. Oremos, então. Jesus, amigo, irmão, Senhor, de nossas vidas e de nossos rumos, que nos conhece a todos pelo nome, que nos acolheu e nos tem conduzido em nossa jornada de aprendizado e de crescimento espiritual, nessa casa, escola, hospital, que nos oportuniza descobrirmos e desenvolvermos nossos potenciais superiores, para que possamos estar em um nível de vida mais alto, realizando o grande projeto de Deus para todos nós. Seguros, mestre, de tua promessa de que nenhuma de tuas ovelhas se perderia e de que somos nós, membros de tua grande irmandade, fraternidade, do teu grande rebanho de ovelhas, temos a certeza, Senhor, de que não caminhamos sozinhos, de que o Senhor está no controle de tudo e, obediente às diretrizes do Pai, estabelece as balizas, os rumos,
e as medidas necessárias para que o trem continue no seu trilho, para que todos alcancemos a estação da plenitude e da vivência superior. É com essa certeza, Senhor, de que não estamos sós e sempre sustentados por Ti, que rogamos nesta manhã, nos ampare, nos conduza, nos sustente. A nós que aqui estamos reunidos nesse instante pelos meios virtuais para conversarmos com nossos irmãos que nos assistem e a todos que nos assistem, formando essa grande rede, essa grande interconexão de corações e de mentes, para que tudo seja conforme o propósito melhor, para que possamos, na sintonia contigo, espelharmos melhor o teu pensamento, a tua orientação. Fica conosco, mestre, hoje e sempre. Meus amigos, nosso Rondônia Espírita de hoje ele vai ser desenvolvido num formato diferente, numa espécie de pinga-fogo, perguntas e respostas. Né? Eu acho que estávamos com saudade do nosso pinga-fogo, Jorge Alahá. 2020, 2021. Com certeza, Pedro. Quando fizemos 100 programas durante 2 anos. 100 com C. 100 com C. E de 1h30 cada um. Portanto, temos na nossa, no canal da Federação Espírita de Rondônia, arquivados à disposição do público, quase 2.000 perguntas. Foram 150 horas de perguntas e respostas, todas com base no conhecimento que o Espiritismo nos disponibiliza sobre todos os problemas humanos. Quem quiser acessar, Pinga Fogo da Federação Espírita de Rondônia, temos lá 100 programas à disposição, de 1h30 cada um. Então, hoje vai ser também de perguntas e respostas. Né? Nós vamos iniciar, Jorge Alahá, um segundo só. Não sei qual dos dois, vamos ver o formato, quem vai responder primeiro. Qual a importância da mensagem de Jesus nesses dias tão turbulentos da grande transição? Quando começou essa transição e quando termina? Hércules? Não, o nosso pinga-fogo original, eu sou aqui o auxiliar do pinga-fogo, eu sou o Gotinha. Ela responde aí, ela, eu tenho algo a falar, mas... O Alahá parece estar travado. Não, tá tranquilo. Pronto, travou aqui, eu não ouvi a pergunta. Pode repetir, por favor? Qual a importância da mensagem de Jesus nesses dias tão turbulentos da grande transição? Quando começou essa transição e quando termina? Deixa eu dar o meu bom dia para todos nós. Bom dia, Pedro Barbosa Neto, meu queridíssimo amigo. Nesses quase 40 anos de Rondônia. Bom dia para você também, meu querido. Para quem não sabe, eu vou falar isso no ar porque eu não tenho por que guardar segredo, né? E o Pedro vai concordar comigo, o Hércules é a pessoa mais inteligente que eu conheço. O cara que sabe de mais assuntos diferentes. Verdade, Hércules, verdade. Não é verdade, Pedro? Concordo com você, meu amigo. Concordo. Então, é verdade. Só alguém mais inteligente para achar que o outro é mais inteligente. Sim, tá legal. Bom, é o seguinte... Um bom dia também para todos os companheiros aí no chat. Bom dia para todos que estão conosco. Bom dia, Naira, e bom dia para a Dália aí nos nossos bastidores. Bom dia, Margarete. Bom dia para todos. A pergunta é: qual a utilidade da mensagem de Jesus para os dias atuais? Ok? Beleza. Nunca tivemos tanta necessidade da mensagem de Jesus como nos dias atuais.
exatamente pelo fato de que nunca na história da humanidade o materialismo dominou o pensamento humano como faz nesse momento Renato Garcês. Por quê? Porque na medida em que a humanidade tinha, ainda que de uma maneira bastante complicada, a sua relação com a religião, com muitos rituais, com muitas liturgias, tinha-se uma conexão com o divino, e o homem, ainda que de uma forma, posso dizer assim, imprecisa, se relacionava com o Criador e tinha as consolações, as esperanças, uma força espiritual, uma coragem de lutar, advinda da fé. Quando a fé nos faltou, a partir do século XIX, o homem mergulhou em uma sociedade profundamente utilitarista, profundamente voltada para os aspectos materiais. E, ao nos apartarmos de Deus, criamos o período mais infeliz que a humanidade já teve. E a gente prova isso pela taxa de suicídio, pela taxa de depressão, de ansiedade e de uma série de transtornos mentais que nós atravessamos nos dias atuais. Nós só não percebemos a imensidão de sofrimento que nós estamos passando porque boa parte de nós está medicada. Toma um remedinho para dormir, toma um remedinho para acordar. Eu conheço pessoas, não vou dizer o nome, Hércules, mas eu conheço pessoas que ligam para a prima e dizem assim: tu tem aquele remedinho para dormir? Me manda uma bandinha dele, porque eu estou precisando para dormir, entendeu? Então, não está medicado, mas se automedica. Então, nós temos, na verdade, uma grande quantidade de nós que, às vezes, recorremos a essa medicação, que é muito válida, Celi. Bom dia para você, bom dia para o Eduardo. É muito válido, mas assim, a gente não pode utilizar isso de maneira desnecessária. E a humanidade se acomodou dentro desse estado em que essa medicação nos ajuda e nos afastamos de maneira definitiva daquilo que a mensagem efetiva das religiões pode nos oferecer, com particular atenção para Jesus. Exatamente por essa questão, e já que o Hércules tanto gosta deste assunto, a partir de 1989, nós recebemos uma série de obras, e essa é a obra que abre a série Jesus e Atualidade, uma obra que abre a série psicológica de Joana. E muitas pessoas dizem assim: não deveria ser esse o primeiro volume. O primeiro volume da série deveria ser o Homem Integral, porque aqui é que está a discussão sociológica da criatura. Esse Jesus e Atualidade, nem parece que seria a abertura do programa da Joana Diante, mas é. Por quê? Porque é nesta obra que ela vai apresentar o terapeuta das outras 15 obras. O propósito da série psicológica é apresentar Jesus como o grande terapeuta divino, como o melhor de todos os terapeutas que a humanidade já teve. Esta obra não apresenta Jesus como o Messias, como o Mestre, como o Filho de Deus, como nada disso. Oferece Jesus, o terapeuta divino, e prova, mostrando a excelência dos seus ensinamentos para os dramas da depressão, para a ansiedade, para a sensação de abandono, para o processo de desamor, para as dificuldades do mundo violento, para as diversas dificuldades e dramas que a humanidade possui. Então, quando se pergunta qual a utilidade da mensagem de Jesus, eu responderia toda, porque é nesta mensagem voltada para a compreensão da vida imortal e do amor ao próximo que o homem abre as portas da felicidade. Todos nós sabemos que o destino de todos nós é a felicidade. Mas, na introdução do livro Conflitos Existenciais, número 13 da série psicológica, eu deveria ter aqui, mas eu acho que eu não tenho. Não tenho. Não tenho, mas deveria ter. Na introdução diz assim: a felicidade é uma conquista do espírito. E nós conquistamos a felicidade na medida em que amamos. Amamos a Deus, amamos ao próximo e amamos a nós mesmos, desenvolvendo em nós os atributos essenciais
para a felicidade definitiva da criatura. Eis a importância da mensagem de Jesus, medida pela falta dela, como é que a sociedade está. Só para terminar, tem uma frase do nosso padre Antônio Vieira, do século XVIII, em que ele dizia assim: queres saber o que é a alma? Observa o corpo sem ela. Eu vou repetir a frase. Queres saber o que é a alma? Observa o corpo sem ela. Eu vou parafrasear o nosso querido Antônio Vieira. Queres saber a importância de Jesus para a sociedade? Observa a sociedade sem ela. Eu tinha elaborado uma segunda pergunta para iniciar o nosso programa de hoje, mas eu acho que muito você respondeu. Que o vazio existencial está associado de alguma forma à falta de crença em Deus, na medida em que o materialismo associa a felicidade ao ter, ao usufruir agora. Não obstante, temos visto que, embora o Brasil seja um país religioso em que apenas 10% se declaram sem religião pelo IBGE, né, Jorge? Com a maioria... Eu acho que o Hércules responde melhor essa. Isso. Não, deixa ele continuar aí. É porque eu falei no IBGE, né? Tá certíssimo. Com maioria declaradamente católica, seguida pelos evangélicos em ascensão, porque existem tantas pessoas que, mesmo declaradamente crentes em Deus, sofrem com esse vazio, com a falta de sentido para a vida. Eu vou dar uma opinião com relação a isso, porque eu acho que a pergunta é bem ampla, ela talvez fosse um tema de um próprio seminário, né? Porque muitos pontos teriam que convergir, mas eu quero também ouvir a opinião dela. Eu tenho me perguntado com muita frequência a respeito de uma situação como essa, mas eu não olho apenas para o Brasil. Eu tento olhar para o mundo. E aí eu vou pegar o gancho com a fala do Elahá no final, né? Com relação a nos imaginarmos sem Jesus. E eu fico tentando pensar como é essa questão da transição, a questão da separação do joio e do trigo, a separação daqueles que estão mais endurecidos, e ao mesmo tempo vendo a mensagem de Jesus e tentando ver o mundo como um todo, né? Porque a regeneração não é para o Brasil, não é para os espíritas, a regeneração é para a humanidade. Quando Jesus se refere a ovelhas de seu rebanho, eu gosto de entender isso como sendo a humanidade, porque hoje nós somos aqui cristãos, somos espíritas, mas nós temos muitas experiências de vida e já vivenciamos outros caminhos onde o conhecimento da mensagem de Jesus não se fazia presente como sendo de Jesus, mas a mensagem em si presente por aqueles emissários que ele enviou, como está muito bem estabelecido no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Então eu olho, e aí me lembro do livro Boa Nova, o Elahá, que tem essa memória maravilhosa, talvez vai me dizer, não, vai se lembrar da frase, Elahá. Quando Jesus fala com Pedro, está falando com Pedro, e diz que o homem, eu acho que é algo assim, não me lembro direito, é mais fraco do que mal. Mais o homem é mais frágil do que perverso. Isso, perfeito. É do livro Boa Nova. É mais de misericórdia do que qualquer coisa. Então, o olhar de Jesus para a humanidade, para o homem, não é para os cristãos, é para o homem, para a humanidade. Então, eu sinto Jesus nessa frase olhando assim como um bando de crianças, entendeu? Um tanto quanto atrapalhoadas, um jardim da infância, e um escuta o professor, é bonzinho, fica colado no professor, o outro já está trepando a janela, querendo pular para o muro do vizinho, pegar a goiaba, jogar uma pedra no cachorro. Então ele olha e diz, olha, tirando aí um danadinho lá da ponta, lá que está tentando cortar o cabelo da amiguinha dele só para ver ela chorar, a grande maioria está só na confusão, né? Então eu olho para o mundo e diante dessa análise do Elahá,
eu vendo isso também, né, vendo essa questão, todos nós estamos, né, concordantes que o grande utilitarismo predominante, que é o irmão gêmeo, né, do materialismo, vem dominando o panorama mundial, principalmente com as ideias que se consolidam no século XIX, mas que começam antes. A gente vai ter aí algumas ideias que nascem lá atrás, elas vão ganhar força nesse século de grandes transformações que puxou para um lado e puxou para o outro, e trouxe coisas boas e trouxe coisas complicadas. Mas por que eu estou fazendo essas considerações todas? É porque eu quero entender, como eu acho que eu acabei expressando na minha prece, que Jesus, como um excelente terapeuta, sabe o momento de fazer as intervenções em relação a cada paciente seu. Uns pacientes precisarão de uma provocação mais intensiva, outros terão que ser acolhidos e escutados. Ou seja, o tempo de cada um é diferente, a capacidade de entender a mensagem em diferentes níveis é de cada um. E Jesus, que nos conhece a todos individualmente, sabe exatamente qual é o momento de cada um ser acionado. Quando é mais necessário o tom da justiça, quando é mais necessário o tom da misericórdia, sendo que eu entendo que justiça e misericórdia é uma coisa só. Depende do ângulo que você olha. Porque o grande projeto é que nós avancemos. Então, tanto a misericórdia quanto a justiça, na sua versão, né, como a cara e coroa, é só para nós evoluirmos. Então, eu entendo, sim, que o materialismo é um grande problema hoje, mas eu também o vejo como a consequência e não como causa. Ele é causa, mas também é consequência. Kardec, na sua análise na Gênesis, coloca isso quando ele faz aquela observação, né? Quando ele entende que a mensagem espírita é tão revolucionária e transformadora que ela não poderia ser parada. Ele via que as coisas iam se transformar e quem tentasse ficar na frente ia ser atropelada pelo trem. Era assim que Kardec via, porque ele entendia a força transformadora. Entretanto, a meninada não está pronta ainda, ou não estava pronta, para escutar a chamada da professora. Cara. Elas continuam brincando, elas não estão. Elas vão sendo. À medida que a mensagem vai sendo repetida. Assim, gente, vamos! Ei, olha! Acabou o recreio! Acabou o recreio, vamos! E se você não ficar fazendo isso, que é o trabalho do Bedel, você não consegue. Se você esperar que todo mundo obedeça em conjunto, não funciona. Você tem que ir tirando. Então, eu sinto, sinceramente, que esse quadro é, ao mesmo tempo, consequência das ideias que surgiram, que levaram ao positivismo, ao materialismo, a esse esfriamento da fé, mas vejo também, o Elahá, a gente já conversou sobre isso, por isso ele me deu a cutucadinha, é que, na verdade, esse panorama surge como consequência, como bem abordou Kardec, do excesso que a religião dominante provocou, conduzindo de um lado ao fanatismo, do outro à descrença. Sim. O fanatismo a gente observa hoje claramente ainda as suas consequências. A gente está falando muito do materialismo de um lado, mas não está observando a religião no seu aspecto fanático também se desenvolvendo do outro. Os dois males são muito ruins, porque fazem com que o homem fique em dois extremos e não observe para o que a mensagem espírita mais chama atenção, esclarecendo, obviamente, o que Jesus ensinou. É que você é o senhor do seu destino. É que você está a cada dia construindo o seu futuro. Não existe um futuro definido, como não existe um passado, digamos, definido, existe um processo. Então, a gente fala muito de causa e efeito, imaginando que as causas do passado estão hoje, os efeitos das causas do passado estão hoje. Não, mas elas estão se projetando para o futuro também. Então, é uma dinâmica. E aí, ontem eu li um caso do irmão X, né? Onde ele conta que um trabalhador espírita jovem, muito pujante, muito atuante, morreu subitamente. E a esposa dele ficou indignada, né? Ele não diz com Deus, mas eu entendo que isso, né? Por
que alguém tão bom, tão trabalhador, tão dedicado à caridade, morre tão jovem quanto tanta gente má continua? Que eu acho que é o que alguns perguntam. E aí, numa reunião mediúnica, os amigos respondem para ela: minha filha, antes de renascer, o seu marido já tinha programado, aceitado, quis, ele ia sofrer um derrame, ia ficar 10 anos de cama. Mas, exatamente por causa do trabalho dele no bem, tão atuante, caritativo, o passivo espiritual dele, a questão que precisava de uma solução, foi resolvida, de modo que ele não precisou ficar os 10 anos. Então, ele só teve o derrame e foi. E aí fica pensando ela, quando ele fez isso, ele se livrou desse sofrimento de ficar 10 anos e livrou-a de ficar 10 anos tendo que cuidar de uma pessoa também ali naquele quadro. Resultado, voltando à situação e para concluir, eu entendo que a regeneração, a transição começa um pouco mais lá atrás, nós estamos no ápice, e nesse ápice nós vamos ter a oportunidade de conhecer os dois lados da história. Estamos tendo a oportunidade de ver que o excesso de fanatismo que nos leva a uma atitude irrefletida de achar que a moda do antigo, Deus vai vir aqui e vai realmente resolver tudo para nós, vai botar para correr quem não presta e vai botar a turmazinha boazinha do outro lado e vai limpar a casa e nós vamos estar aqui. E de outro lado, a turma que acha que tudo isso daí não faz muito sentido e olha, eu vou seguir a minha vida porque depois eu resolvo. Qual é a conclusão? A conclusão é que, a cada vez mais eu me convenço, é de que a regeneração, assim como a transição está sendo conduzida, está sendo um processo que nós, como seres humanos, estamos estabelecendo. Creio, como eu disse na prece, que Jesus tem as suas balizas, os seus limites. Quais são os seus limites? Eu não sei. Se ele respondeu que algumas coisas só o Pai sabia, nem ele, menos ainda, talvez, os espíritos superiores. A gente sabe que tem balizas, a gente sabe que tem limites, a gente sabe que isso vai até um certo ponto e que o processo está sendo feito. Mas quero crer que hoje a grande mensagem, aí, digamos, lembrando o que o Elahá falou, é que a mensagem do bem, a mensagem do amor, a mensagem do perdão, a mensagem que nos diz que para ficar bom para um, deve ficar bom para a maioria, se não para todos. Que estamos todos no mesmo lugar, numa mesma realidade, e tudo que nós fazemos afeta a todos e afeta a nós mesmos. Então, essa compreensão está sendo construída devagar. A meninada ainda está, digamos, não atendendo a chamada para o fim do recreio, mas a verdade é que cada vez fica mais clara. Ou a gente arruma essa casa, ou a gente conserta isso, ou a gente não vai conseguir ter uma vida melhor. Não adianta ter mais bens, não adianta ter mais internet, não adianta ter mais foguete para a Lua, para Marte, para poder fazer o mergulho no oceano e lá no fundo das fossas marianas. Tudo isso é baboseira se você não estiver em paz, se você não estiver sereno, se você não tiver harmonia. Não adianta você ter uma mansão gigante se dentro dessa mansão o que existe é distanciamento, que se a família não vive conectada. Ou seja, a mensagem de Jesus é urgente, necessária, mas realmente nós precisamos entender que o mundo todo está sendo conduzido por Jesus. Por isso a previsão, fechando a minha fala, é de que os grandes espíritos que estão encarnando não necessariamente encarnarão dentro da experiência espírita ou dentro do mundo, digamos aí, mais conhecido por nós. Eles terão que agir no mundo como um todo, gerando uma sinergia que provoque as transformações, e a gente tem que estar atento para fazer a nossa parte, fazendo o nosso melhor. Eu queria só fazer uma fala, Pedro, uma frase só, que você comentou que está ampliando as pessoas nas religiões e que isso é um contraponto ao materialismo. O problema é que são religiões materializadas.
As Exatamente. pessoas não estão indo para os templos para procurar os bens do céu, mas os bens da terra. Então, o que acontece? Se você for nos templos religiosos e retirar todo mundo que quer os bens da terra e deixar só os que querem os bens do céu, aí você saberá quais são os espiritualizados. Porque não importa se eu vou no templo ou não. A grande pergunta é, o que é que eu quero que a minha conexão com o divino me ofereça? Basicamente isso. Exatamente. Esse é o ponto. É o fanatismo de um lado, que Deus resolva todos os meus problemas. Se eu puder comprar o favor dele, eu compro. Né? Se eu puder pagar lá para ele fazer o que eu... Como a gente fazia antigamente, diga-se de passagem. Né? Se matasse uma pombinha, se matasse um carneiro, se matasse uma vaca, quanto maior o tamanho do sacrificado, não era do sacrifício. Quanto mais valioso o sacrificado, tanto mais eu esperava o benefício. Era essa... E aí, muito bem, meus amigos. Nosso programa de hoje é de perguntas e respostas. Sim, senhor. Por isso, faça a sua pergunta. Falamos no início que seria de perguntas e respostas, mas as perguntas só temos até agora 4. Então, nós vamos mais uma. Temos visto, Elahá, essa para Elahá, temos visto nesses dias de comemorações fraternas, né, propiciado pelo Natal, havido também muitas tragédias. Não me lembro de tantas nos anos passados, nesta época. Será porque estaremos num período de mortes coletiva mais intenso daqui para frente? Terezinha é o nome de quem fez a pergunta. Falques Ribeiro. Bom dia para você, Terezinha Falker. Bom dia para você. Olha Elahá, antes de responder, queria mandar um abraço para o Paulo Winter ali, que chegou aí. E minha querida prima lá de Cuiabá, Conceição. Pode prosseguir. Poxa vida, muito bem. Então, vamos lá. Olha, realmente, a gente teve muitas notícias de catástrofes, não é? Nesse nosso final de ano. Tivemos. Mas eu quero lembrar que no dia 26 de dezembro de 2004, houve uma tsunami na Malásia, em que desencarnaram, segundo se diz, 180 mil pessoas. Então, fenômenos dessa natureza, eles acontecem, são episódios que se dão de uma maneira, não vou dizer que é periódica, mas de forma sistemática. Pandemias, nós tivemos em 2019 uma pandemia terrível, há 100 anos atrás, a pandemia que desencarnou Eurípides Barçanufo, a gripe espanhola. Então, esses episódios de desencarnações coletivas, eles acontecem. Agora, nós temos alguns fatores que, de certa maneira, propiciam essa percepção. O primeiro deles é o aumento da população. Meu Deus do céu! Quanto mais cresce a população, maior a possibilidade de você ter um desencarne coletivo. Você já imaginou quantos aviões levantaram voo no dia de hoje? Quantos Boeings, quantos aviões enormes atravessaram o oceano hoje? Não se teve notícia de queda. E cada vez mais o número de aviões no ar é maior. O número de veículos nas estradas é maior. O número de caminhões nas estradas é maior. O número de comboios de trens na estrada é maior. Porque a economia do mundo cresce. Não é só a população que cresce, a riqueza do planeta cresce e mais pessoas têm acesso a bens e serviços e aumenta o fluxo de negócios na economia. O Hércules aí, que é economista, que sabe desse negócio, mas a população de hoje é muito mais rica do que nós éramos há 100, 200 anos atrás. O nível que a gente tem de consumo é muito, muito maior do que no ontem, em que uma quantidade expressiva de pessoas vivia com $1 por dia. Hoje é um número cada vez menor. Então, está havendo um crescimento dos negócios. Então, são viagens, compras, aviões, caminhões, estradas, tudo. Então, evidentemente, quando o mundo gira com muito mais intensidade, deve acontecer maiores ocorrências. Então, isso é um fator. O crescimento populacional, o crescimento dos negócios
amplia a possibilidade. E a gente não está tendo notícias de queda de aviões grandes. Não estou minimizando o incidente de Gramado, só para a gente fazer um paralelo. E existe um outro fator também importante, que é a questão de mídia. A gente não tinha a velocidade de mídia que tem hoje. Na época do Pedro, por exemplo, a gente tinha que esperar sair o jornal para saber o que aconteceu. Então, extra, Planeta Diário, venha. Aí tinha que esperar a publicação do jornal para eu poder saber. Hoje você sabe na hora. Então, tudo se noticia. E associado a essa velocidade da mídia, todo mundo tem um celular na mão. Todo mundo tem. Atenção, olha a capa do meu celular. Bonita. Ganhei. Bonita. Aí foi. Então, ganhei do Fernando lá de Fortaleza. Então, o que é que acontece? Nós temos uma quantidade muito grande de pessoas filmando, não há controle sobre o que se filma. A nossa sociedade não consegue filtrar. Antigamente, os meios de comunicação filtravam, não filtra mais nada. Tudo que aparece a gente sabe, tudo. Se um caminhão tombar na esquina de casa, todo mundo vai saber. Tudo se noticia na nossa sociedade de hoje. Então, esses fatores combinados fazem com que a gente tenha a sensação de que a catástrofe está acontecendo. Mas você coloca aí as seguintes condições. Primeira coisa que você tem, o crescimento populacional. Segundo, o crescimento da economia. Terceiro, o crescimento dos meios de comunicação. Quarto, a tecnologia que colocou um celular na mão de todo mundo. Então, esses fatores fazem com que as notícias corram com muito mais velocidade e nos deem a sensação de que o mundo está se acabando. Ô, Jorge Elahá, Hércules, nós temos a presença aí do nosso querido amigo Antônio Barreto, filho de Vitória da Conquista. Opa! Está conosco. E um amigo Comandante. Querido nosso. Comandante, estou aqui batendo continência lá. E um Só está amigo... aparecendo tua barriga lá. E um amigo querido nosso. Quero saber se eu posso sentar. Pode, claro, ele te permite. Temos também Luiz Zanon, que há mais de 30 anos atrás trabalhou conosco em Rondônia, que mora em Belo Horizonte, também está nos acompanhando. Meu amigo. Vamos, um abraço para todo mundo. Luiz Zanon fez a planta da minha primeira casa quando eu construí. E eu liguei me tanto. Trouxe umas fotos naquela época, nunca me esqueço, e só que eu não sei se ele guardou isso, de um fenômeno, eu não sei se de poltergeist, uma televisão registra uma presença que não estava. Te lembra, Elahá? Lembro. Cadê essa foto? Se fosse no celular, estava guardada, agora não está. Cadê a foto? Cadê o registro? Porque apareciam letras, a televisão estava desligada e tinha uma legenda na televisão, sabe? Naquela época não tinha esse negócio de fake news, não tinha esses troços, a televisão estava desligada. Foi uma coisa que me impressionou muito. Um abraço para todo mundo. Vamos. As perguntas começaram a chegar. Vamos lá, vamos ser ligeiros, para a gente poder atender todo mundo. Também na resposta mais rápido. Hércules. A pergunta é de Nica Lima. Poderia me esclarecer, uma pessoa está hospitalizada numa UTI e poderá o espírito deixa em desdobramento comparecer numa reunião mediúnica, Hércules? Com certeza. Mais fácil ainda. Na UTI, ele está com o corpo mais neutralizado, exigindo menos a atenção dele, o estado de desdobramento dele, digamos assim, poderia ser, se dizer, facilitado. A não ser que, por conta das medicações que o levassem a estando numa UTI, para estar, induzido ao sono ou coisa parecida, essas medicações costumam afetar pela repercussão perispiritual o estado de consciência do espírito fora. Então, pode acontecer que ele não consiga fazer nada, o corpo está dormindo, ele está do lado do corpo dormindo também, porque há uma repercussão. Mas
Se ele está numa UTI, está, digamos, lá só sendo monitorado, mas não está, digamos, com uma medicação pesada, perfeitamente, tranquilamente, como você em casa. Eu já vi situações, já tive situação da pessoa estar no ônibus, daquela cochilada no ônibus, o ônibus você leva 1 hora e pouco para chegar em casa, daquela cochilada, ali naqueles 5 minutos ele vai no lugar e fala com alguém, volta e pensa que sonhou, mas na verdade ele foi lá, desdobrado, e conversou. Então o espírito fora do corpo, ele pode se manifestar, tudo vai depender do nível de lucidez dele, tudo vai depender do nível operacional dele, da capacidade de agir. Isso, como possibilidade, indiscutivelmente, pode sim, tranquilamente, é possível. Se foi, é uma outra questão que tem que ser avaliada por outros fatores que não dá para a gente desenvolver aqui, mas como possibilidade, sim. Como probabilidade, outros elementos devem ser analisados. Jorge Elahá, Fátima Baixo diz que Joana de Ângeles ainda é incompreensível para muitos, apesar dos esforços empreendidos para estudá-la. Há como fazer chegar a mensagem dela de maneira mais simples? Bom, primeiro eu quero falar, mandei uma mensagem para o Zanon, mandei incompleta. Foi a Márcia Pini que me disse, tá? Assim, Zanon me disse, Zanon, a Márcia Pini me falou. Mas esta obra aqui, O Livro dos Espíritos, Fátima, ela traz, a gente sabe que o Espiritismo não tem imagens, o Espiritismo não tem símbolos, mas durante o período da codificação, os Espíritos desenharam um objeto, eles desenharam esta cepa. Por que eles não desenharam um pé de cupuaçu? Por que não desenharam uma mangueira? Por que não desenharam uma macieira? Por que exatamente uma parreira com um cacho de uvas? Porque, na verdade, o nosso trabalho tem que ser feito igual um cacho de uvas. Qual é a utilidade de uma uva sozinha? Não serve para nada. A uva só tem sentido no cacho, porque nós só temos sentido em grupo, coletivos. O homem é um ser gregário e, portanto, a necessidade de estarmos reunidos é muito importante. A obra de Joana de Ângeles, ela pode realmente ter um vocabulário um pouco mais elevado. Qual é a solução? Estudo em grupo, partilha. Que se fosse uma leitura extremamente básica, as pessoas se dispersariam e cada uma faria seu estudo e tentaria encontrar suas próprias respostas sem a necessidade do encontro. Em virtude do tipo de estudo, da complexidade que ele traz, as casas espíritas precisam se organizar para serem o local ideal de discussão, análise, debate e aprofundamento desta mensagem. E na medida em que nós nos aproximamos dessa mensagem e que nós despimos as várias capas linguísticas que ela tem, nós conseguimos chegar ao cerne da mensagem de Joana de Ângeles. E o cerne da mensagem dela eu poderia resumir numa frase: faz as pazes com teu lado sombra. Essa seria a mensagem. Faz as pazes. Aceita teu lado sombra e te transforma. Em vez de negar, eu não tenho. Aceita que você tem, trabalha teu interior no bem possível e faz tua mudança. Pronto. Em síntese, a mensagem de Joana é esta. Só que ela veste com uma série de informações adicionais, mais técnicas, para que ela consiga ter entrada nos meios acadêmicos. A gente, às vezes, fica muito focado no aspecto do movimento espírita e diz assim: poxa, mas o movimento espírita poderia ter uma linguagem mais tranquila com a obra de Joana e tal. Mas quem foi que disse que a mensagem dela é apenas para o movimento espírita? Quem foi que disse que essa mensagem não é para adentrar os meios acadêmicos e ela precisa ter, de certa maneira, de certos rigores linguísticos para que ela consiga penetrar os ambientes mais eruditos do saber? Então,
Para o movimento espírita, o cacho de uvas, em que nós, reunidos em cachos, faremos o propósito de transformação dentro das instituições. Sozinho, nós podemos ir até mais longe, falei errado. Sozinhos, nós podemos ir até mais rápido, mas juntos, nós iremos mais longe. Acompanhando um ao outro, um vai dando sequência. Sozinho, eu posso ler essa obra todinha aqui e acabou, em um mês eu estou com ela na minha cabeça. Eu vou mais rápido, mas vou morrer e vai acabar. Então, em conjunto, cacho de uva. Nós vamos mais longe, porque o Pedro já está com quase 200 anos, outros sucederão e a ideia continua, mas sozinhos nós não iremos a lugar nenhum. Essa linguagem mais robusta chama o movimento espírita para a integração. E do lado de fora, as academias se curvam diante da erudição e da complexidade, da assertividade das falas de Joana e da conexão que ela faz com os teóricos da psicologia, permitindo que esses saberes adentrem de maneira muito mais tranquila os ambientes acadêmicos do nosso país e do mundo. Só um detalhe, eu fiz uns mapas mentais da obra de Joana e a Jussara Korngold, dos Estados Unidos, ela pegou os mapas e traduziu para o espanhol e para o inglês. Sabe por quê? Ela disse, porque eu tenho dificuldade de colocar nas academias esse material. A gente precisa traduzir a obra de Joana para o inglês para que a gente consiga alcançar os resultados que a gente quer. A obra de Joana, quando não estava traduzida para o espanhol, Divaldo ia para o exterior, fazia palestra, os livros em português ficavam na antessala da palestra e ninguém comprava. Um grupo se reuniu e resolveu traduzir a série psicológica para o espanhol, que para nós é tão fácil. Traduziu para o espanhol. Pronto. A obra tem vendido de maneira fantástica. E esse grupo que fez a tradução para o espanhol conseguiu deixar para nós um grande contributo, porque o espanhol é uma das principais línguas do ambiente da educação no planeta. As melhores obras de educação estão escritas em espanhol. E, portanto, você tomar esse material e entregar para o mundo, você transcende a compreensão das coisas e adentra o mundo acadêmico de maneira mais efetiva. Jorge Elahá, muito obrigado pelos meus 200 anos, mas você com essa aparência aí, com bigode, que eu nunca tinha visto nesses 40 anos que a gente convive. Nem eu. Nunca vi, você está mais baqueado do que eu, hein? Estou, Pedro. Pedro, na verdade... Continuando, fale. Na verdade, sem réplica, isso aqui... sem réplica. Não, isso aqui já é a minha preparação, já estou me preparando para o retorno. Tá bom, meu amigo. A próxima pergunta é para o Hércules, estudioso do comportamento humano. A pergunta é de Ana Laura Lima Moura. Tenho muitas dificuldades com minha sogra. Somos espíritas. Mas tudo que ela fala, eu fico na defensiva e vice-versa. Como proceder? Bom, eu vou pegar carona de novo na fala do Elahá. Né? Todos nós, segundo o nosso Jung, e Joana gosta muito de Jung, né? Todos nós temos a nossa sombra. É um processo natural, é um mecanismo de proteção natural do psiquismo humano, que vai engavetando, colocando em zonas para que ele possa, enquanto não está maduro o suficiente, lidar com essa diversidade antagônica dos nossos conteúdos, porque nós não somos só luz e nem somos só sombra enquanto estamos no trânsito, né? Então, o psiquismo que somos nós, na essência, está tentando lidar com esse monte de coisas aí que ele vem trazendo, essa bagagem toda. Então, todos nós, temos a nossa sombra, temos os nossos conteúdos não reconhecidos, que são do nosso passado, talvez mais distante, mas principalmente do nosso passado mais próximo e dessa vida.
Então, junta isso às vivências interpessoais, né? E aí você me pergunta a pergunta de $1 milhão, mas que pode se resumir a um real. Né? Como é que a gente resolve os nossos conflitos? Reconhecendo que nós somos pessoas diferentes, que nós temos vivências diferentes, temos valores e crenças diferentes, não quer dizer que diferentes, antagônicas, né? Temos o nosso colorido, e que, se surgem situações de um antagonismo maior, é preciso se investigar o que está na causa, o que nos leva, o que nós sentimos. Porque, de maneira geral, as nossas atitudes, elas são tendências reativas por processos de construção do pensamento e da emoção, do sentir. Então, nós temos o pensar, o sentir e o agir. E o agir como reação padrão está muito em função disso que nós sentimos. E o que nós sentimos nem sempre está avaliado e entendido pelo pensar. Então, muitas vezes, há uma desconexão e isso faz com que a gente caminhe um pouco às cegas. Então, muito do que nós agimos ou reagimos foi determinado não por decisões racionais, mas por pulsos, por impulsos que vêm de uma zona inconsciente ou semiconsciente. Então, a melhor coisa a se fazer é o que Jesus recomendou lá atrás. Se você tem alguma dificuldade com seu irmão e você quer estar bem lá com a sua relação com Deus, você não vai conseguir estar bem com a sua relação com Deus se você continuar, digamos, nessa sua tempestade com seu irmão. Então, faz o seguinte, dá uma paradinha, volta, chama seu irmão em particular, conversa com ele de coração aberto, numa boa, sem querer ter razão ou deixar de ter razão, mas vamos tentar entender o que está acontecendo. Se você conseguir se entender com seu irmão, ganhou. E segue adiante. Agora, isso dá trabalho. Isso não é fácil. Aí vamos dizer assim, a obra da Joana de Ângeles, como ela disse aí na sua complexidade, é uma tentativa, um esforço de nos municiar com elementos analíticos para entendermos por que nós, muitas vezes, somos do jeito que somos, mesmo quando não queremos ser do jeito que somos e não sabemos como mudar isso tudo. A tentativa é essa. Poxa, por que eu sou assim? Só você que consegue descobrir. E para isso você tem que fazer o seu mergulho. A espiritualidade te ajuda, te manda uma experiência daqui, te manda uma experiência dali, te provoca num canto, derruba num lado, levanta no outro. Mas no fim das contas, o trabalho é seu. Ninguém pode resolver esse dilema. Só você. Você recebe estímulos, você recebe... Porque no fim das contas, quando Jesus disse todos nós somos deuses, ele não estava se referindo a uma atitude para fora somente, da possibilidade da sua vontade de fazer milagres, mas ele estava se referindo à sua realidade interior. No seu mundo interior, você é Deus. O que está lá dentro, o que fica lá dentro, o que sai lá de dentro, o que entra para lá, depende sempre de você. O Pai propicia o seu desenvolvimento como um grande útero, como uma grande mãe que te nutre, mas é você que tem que fazer. Então, a minha recomendação é simples, não procura culpados, procura caminhos de solução. E, para isso, o melhor caminho é baixar as armas, já que você reconhece que tem essa reatividade, desarma esses gatilhos e vamos tentar entender e fazer um plano, digamos, de solução. Quando acontecer isso que me dá dificuldade, vamos fazer assim, ou seja, você vai traçando um caminho de entendimento. Uma solução de um conflito que pode estar vindo de outras experiências que já foram esquecidas, só vai ser, digamos, implementada na medida que você, hoje, de comum acordo, estabeleça uma solução continuada e que vai ter que ser ajustada, vai ter que ser... Mas o principal é isso. Eu tive algumas dificuldades ao longo da minha vida, como ainda tenho hoje em dia, em alguns momentos, não necessariamente sempre com a pessoa, e no fim das contas eu descobri o seguinte, que a maior parte da dificuldade estava calcada nos meus motivos. O outro, às vezes, nem tomava
conhecimento da dificuldade, não registrava, e eu é que vivia lá. Então, como o Divaldo diz, se o outro não gosta de mim, o problema é dele, mas se eu não estou gostando do outro, o problema é meu. Problema no sentido de que só eu posso resolver porque eu não gosto do outro. Eu não posso fazer o outro gostar de mim, mas posso resolver a situação de eu não gostar do outro. Sem som. Pedro? Jorge Alarra. Próxima pergunta é de Luiz Viola, de Ariquemes, Rondônia. Como Meu o pensamento... Deus, o Viola! Isso. Como o pensamento pode ajudar nesse processo de regeneração? Bom, o pensamento, ele ajuda até pouco, Viola, porque o que mais ajuda, na verdade, é a ação. O pensamento ajuda no desfazimento das correntes de pensamento ruins que a humanidade possui. Às vezes a gente diz assim, meu Deus, você viu aquele crime violento, meu Deus, que absurdo, mas a gente não percebe o quanto nós alimentamos a faixa do desamor, da mágoa, do ódio, do ressentimento, que cria um cinturão energético horroroso. E aí o Hércules, que gosta de cabala, não é? A cabala tem uma frase que diz assim, que quando nós entramos na faixa do ódio, nós promovemos uma perturbação na ordem. Uma perturbação na ordem. Então, quando assim, você tem uma comunidade que está entristecida, uma comunidade que está desolada, uma comunidade que está depressiva, aquele hálito de depressão, ele se espalha das pessoas que têm esse sentimento e alcança outras e cria um cinturão horroroso de energia. Entidades desencarnadas se vinculam a isso e potencializam esse tipo de sentimento. Então, ocorrem mais crimes, ocorrem mais brigas, ocorrem mais agressões por conta do hálito mental que está sendo nutrido pelos encarnados e desencarnados. Quando eu movimento, coitadinha da Naira, quando eu movimento o meu pensamento de maneira positiva, eu deixo de alimentar esse círculo negativo e alimento o círculo positivo, diminuindo as possibilidades de um problema dessa natureza. Mas o pensamento, embora ele ajude, ele só vai até aí. Só vai até aí. O que verdadeiramente transforma é pensamento associado à ação. Porque eu só pensar é bom, mas eu pensar e agir é ótimo. Então, como que o pensamento pode ajudar nessa transformação? Primeiro, na mudança do hálito, e segundo, o pensamento como elemento propulsor da mudança. Porque se eu ficar na minha cama deitado dizendo, eu brigo muito com a minha mãe, eu me desentendo muito com o meu marido, eu sou uma pessoa que sou muito chata. Isso é um nível, mas quando eu digo, eu vou mudar, e decido mudar, e inicio um processo de mudança, ainda que com quedas, isso é muito mais benéfico para o processo de transformação. Quando o pensamento transformado em vontade impulsiona a criatura a um processo verdadeiro de vida de acordo com aquilo que eu creio, assumindo o segundo patamar do caminho óctuplo de Buda, que diz crer correto, aí vem o pensar correto, depois o terceiro, o falar correto, e o quarto, o agir correto. Ou seja, só pensar ajuda, mas é a transformação efetiva da criatura que verdadeiramente resolve os problemas da humanidade e dele. Jorge Alarra, complementando aí, o Antônio Silva pergunta, existe mérito em fazer o que é correto, mas não fazendo de coração? Existe mérito em fazer o correto, mas não se fazer de coração? Essa pergunta está no Livro dos Espíritos. Aqui, na lei de adoração,
quando pergunta que mérito tem aqueles que seguem uma religião, mas que não acreditam nela. Se eles têm mérito ou não. E a resposta é: depende da razão pela qual eu faço isto. Se eu faço, por exemplo, eu tenho uma família, todo mundo é muito religioso, eu não sou. Mas eles vão para a missa, aí eu vou com eles. Eu acompanho, mas não acredito, mas eu acompanho. Mas eu acompanho por quê? Eu acompanho porque eu quero vigiar minha mulher para ver se ela não tem ninguém lá na igreja que está olhando para ela. Ou eu acompanho porque eu quero acompanhar. Eu quero dar o meu contributo de cumplicidade, eu quero estar junto, mesmo que eu não tenha fé. Não tenho fé católica, mas eu vou para a missa com ela porque eu acho que agrada aos outros, eu acho que faz bem a eles saberem que eu vou. Então, o móvel da ação é positivo, mas se o móvel da ação é uma tentativa de negativo, eu vou lá para ridicularizar o padre, eu vou para ver minha mulher, porque eu vou chegar, tá vendo o que ele falou? Olha que padre é um ridículo. Se é para isso, então ela não é meritória. Então, agir, mesmo que não de acordo com aquilo que nós poderíamos dizer que seria o mais adequado, tem a sua parcela de mérito, sim. E, só para terminar, eu resgataria aqui, Antônio Silva, uma fala que Emmanuel deixou através de Chico, que a espontaneidade, a disciplina antecede a espontaneidade. Então, a gente começa a fazer o bem, mesmo sem ser de coração, mas faz porque a disciplina recomenda, até que a espontaneidade nasça em nós e a gente já faça o bem de todo o coração. Ok, meu querido Antônio? Bom dia para você, Val. Olha quem está aqui, a Valtraude, você viu? Ô, Jorge Alahá, sim. E ela te pergunta o seguinte... Tem uns 30 anos que eu não vejo Valtraude. Ela te pergunta o seguinte, ainda para você, Alahá. Até que ponto somos o que pensamos? Ainda vinculada à pergunta anterior. Até que ponto somos o que pensamos? Todos os nossos pensamentos são vivos? Olha, até que ponto somos o que pensamos? Isso é uma metáfora, né? Isso é uma metáfora, isso não é uma coisa absoluta. Porque se eu penso num pudim, eu não sou um pudim. Se eu penso numa comida, eu não sou aquela comida. O sentido metafórico é que aquilo que representa o nosso pensamento usual mostra aonde nós estamos emocionalmente, o que não é nenhuma novidade. Porque Jesus dizia assim: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Substitua tesouro por interesse, coração por espírito, que você vai ver. Onde estará o vosso tesouro, aí estará o espírito. Então, nós somos o que pensamos, no sentido de que se eu tenho uma fixação mental em determinados ângulos da vida, a tendência é que eu, ao me desprender do corpo, eu siga para as regiões onde esse tipo de interesse exista. De acordo com os meus pendores, eu sigo nessa direção. E você faz uma segunda pergunta, se todos, olha só a frase, hein? Todos, hein, Valtraud? Se todos os nossos pensamentos são vivos. Eu não diria que todos, mas os pensamentos sistematicamente pensados, eles se tornam vivos. Neste livro, Ação e Reação, de André Luiz, não estranhem a capa, isso aqui é da época que o Pedro era menino. No livro Ação e Reação, capítulo 14, chamado Resgate, esse aqui é de 85, Resgate Interrompido, capítulo 14 desta obra, existe a história de Marcela e o Deu. E o Deu está desejando matar Marcela, e todo dia ele pensa como é que ele vai matá-la. Ele deita de noite e ele pensa. Ele já pensou tantas vezes como é que ele vai matar Marcela, que ele já plasmou no mundo espiritual a cena da morte dela. Que foi tantas vezes que ele idealizou: eu abro a porta com a arma na mão, dou um tiro nela. Eu abro a porta com a arma na mão, dou um tiro nela. Então, não é que o pensamento seja vivo. Eu pensei, meu Deus, estou atrasado. Aí, plim, meu pensamento, está atrasado, está atrasado. Não, o pensamento não é vivo. Mas se eu penso sistematicamente uma mesma coisa, aquilo vai coagulando fluidos e vai criando as cenas. Então, chega um ponto em que a cena da morte de Marcelo está composta no mundo espiritual como que sendo encenada.
E é exatamente assim que os espíritos impedem que ela seja assassinada, levando a filha desdobrada a visitar a cena em que o pai mata a mãe, e ela então sonha, ou seja, ela visita a cena e grita quando então interrompe o assassinato que já estava em curso. Então, nem todos os pensamentos são vivos, mas pensamentos repetitivos, intensos, criam a aglomeração de fluidos e se tornam forma-pensamento, como se fossem vivos, com pessoas se movimentando dentro deles. Agora, nós somos o que pensamos no sentido metafórico. Ok, Waltraud? Um bom domingo para você. Jorge Alahá, nós estamos nos aproximando do final, mas vou fazer uma pergunta para o Hércules e outra para você. A do Hércules é de Aparecida Gobete. Ela pergunta se existe morte por acaso ou fora de hora. Se isso quer supor que todo mundo morre na hora, dia e do jeitinho, exatamente como se fosse uma coisa de destino, as obras mostram que não é bem assim. Pode ser assim ou não. Mas não posso admitir a ideia de que existe morte por acaso, porque eu teria que pressupor que o acaso existe. E se a lei é de causa e efeito, não existe acaso. Existe causa e existe efeito. Entretanto, a gente não pode desconsiderar que, na superveniência de todo este processo de causa e efeito, está o Senhor. E o Senhor a que eu me refiro é Deus. Nada se move, nada ocorre. Um elétron não pula de nível, de subnível dentro de um átomo sem que o Pai o saiba. Então, o que a gente considera um acaso, na verdade, é uma consequência de atos, de causas, né? Com relação ao fato de a morte ser fora de hora ou não, essa hora pode muito bem ser mudada, como eu dei o exemplo agora do caso do irmão X. Ele nasceu para sofrer um derrame e ficar na cama 10 anos. Então, entre o derrame e o desencarne dele, a programação, o ajuste, a preparação da experiência encarnatória dele previam 10 anos. Porque era uma experiência necessária para ambos, para ela como esposa, para ele, era um processo de resgate, ao mesmo tempo um processo de aprendizado, mas ele conseguiu antecipar, ele aprendeu o que tinha que aprender, passou na prova, tirou o diploma, isso não faz sentido continuar na escola por mais de 10 anos se a lição já foi aprendida. Então, olha, ajuste de conduta. É claro que isso não foi uma mudança imprevista. Esta possibilidade já era considerada. Nós podemos, ao encarnar, ter plano A e plano B e plano C, mas Deus tem plano do abecedário inteiro. Para Deus, vai até o Y, como se dizia antigamente, vai até o Y, ou seja, o Pai sabe de todas as possibilidades. E muitas vezes, apesar... Tem plano de 3 letras já, igual coluna do Excel. Deus o livre. Ele trabalha com sistema hexadecimal, ele não trabalha com sistema decimal, porque é muito problemático, ele trabalha com sistema... O que importa é que tem aquela fala que eu não me lembro agora, todas as vezes eu recorro ao Valdemir que se lembra, que há uma encarnação onde 2 pessoas não podiam se encontrar, porque todas as vezes que elas se encontravam dava problema, e aí uma pessoa nasce num canto, outra pessoa nasce no outro, e os tutores que cuidavam dos dois estavam tentando manter a coisa acontecida de um jeito que ninguém estava conseguindo controlar, os rios estavam seguindo para o mesmo mar. E aí alguém responde assim, Deus está tramando por baixo da trama. Por quê? Porque toda aquela programação foi em cima de como aquelas 2 pessoas poderiam ou não se comportar. Então, a previsibilidade, a probabilidade era de que algo poderia acontecer, evitasse. Mas eles mudaram. E como eles mudaram, ajustes nas rotas podiam ser feitos. Então, quando André diz assim, Deus está tramando por baixo da trama, quer dizer, olha, isso saiu fora da curva, mas não da curva de Deus. Então, não existe morte por acaso, não existe morte fora de hora. Mesmo quando alguém tenta cometer o suicídio, isso está dentro de um processo da lei. Se você imaginar que algo pode sair fora da lei, a lei não se garante.
Agora, entender isso, às vezes, é desconfortável. Entender isso. Se você for ler o capítulo da lei de destruição, que fala da guerra nas leis morais, você vai ter momentos assim, mas como assim? É porque a gente está numa visão de varejo, micro, e não entende como isso se encaixa no todo. Resultado, nada acontece sem que o pai o saiba antes e sem que o pai o permita. E o pai não permite nada que não tenha, de alguma maneira, dentro desse grande programa de crescimento espiritual, o poder de nos fazer avançar. O erro de hoje, a queda de hoje, muitas vezes é o processo de experiência necessária para o passo seguro e a caminhada de amanhã. Muitas encarnações talvez já estejam considerando a possibilidade de uma queda. Não que era para ele cair, mas já a grande probabilidade é de queda. Às vezes, essa queda é aquela última experiência em que o indivíduo faz a grande mudança, a grande transformação. Foi em função dos grandes erros de um Santo Agostinho que nós tivemos o grande filósofo Santo Agostinho. Foi em função de alguns erros de um Francisco de Assis que nós tivemos um pobrezinho na frente. Ou seja, a experiência do erro não era obrigatória, mas era previsível. Mas essa experiência leva ao grande confronto interior e que faz a transformação. Então, às vezes, o cair faz parte de uma previsibilidade para que você se levante e caminhe seguro. Então, acabei respondendo mais do que a pergunta propunha, mas para mim é o seguinte, só concluindo, é Deus, é Deus, é Deus e é Deus. Ou eu estudo bem o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos e entendo bem o que isso significa, ou eu terei dificuldade em interpretações mais pontuais que vão se desdobrar. A gente tem que pensar em Deus como o Livro dos Espíritos apresenta, como o Senhor de tudo, absoluto, presente, onipotente, onisciente e tudo, absolutamente tudo, do microcosmo ao macrocosmo, está dentro desse grande poder que é o Pai. Ok, meu amigo Hércules. Última pergunta, nosso tempo já está esgotado, mas última pergunta para ela Elahá. Ela é de Sally Schumacher. Nos dias atuais, estamos tendo muitas crianças com TDAH e autismo. Por quê? E como cuidar as pessoas com demência quando vivem numa época diferente da nossa? Olá, Celi, bom dia para você, bom dia, Eduardo. Bom, eu participei ano passado de um evento em Fortaleza com vários companheiros do movimento espírita, e entre eles havia um que era especificamente especialista na área de autismo. E ele fez um comentário à época, e eu aproveitei, estava todo mundo fazendo pergunta, eu disse, eu vou fazer a minha pergunta também, se todo mundo faz, eu vou fazer a minha. Por que motivo estaria ampliando o número de autistas no Brasil e no mundo? E ele me respondeu que o problema não era um aumento de casos, era a questão de subnotificação. Porque antigamente a gente não tinha um controle muito efetivo dessas ocorrências e que agora nós estaríamos tendo um olhar mais atencioso sobre esse aspecto. Ou seja, não estaria acontecendo uma maior incidência de casos, mas sim uma subnotificação, ou seja, uma contagem a menor dos casos. Depois eu tive a oportunidade de fazer uma live com o pessoal dos Estados Unidos. E esta discussão foi trazida, e um companheiro que estava na live disse o seguinte, que nos Estados Unidos já... E por que a gente não sabia? Por conta da falta da universalização do ensino. Nós, no passado, na época do Pedro, nem todo mundo estava na escola. Tinha muita gente que não estava na escola. Não estava na escola. Em 1967, apenas 52% do alunado estava em sala de aula. E os 48% estavam onde? Estava no campo, estava trabalhando, estavam com algum tipo de deficiência física ou mental. Então, você tinha um universo muito grande. E naquela época do Pedro, quando um aluno se comportava mal, ele era expulso da escola. E depois de expulso, para conseguir uma vaga,
era muito difícil de conseguir. Então, havia uma quantidade até reduzida de pessoas em sala de aula. Hoje, com a universalização da oferta de vaga, todo mundo tem que vir para a escola. Então, se conseguiu identificar melhor os casos de criança com autismo. Conversando com o pessoal dos Estados Unidos, eles disseram uma coisa diferente. Eles disseram o seguinte, Celi, que a universalidade da educação nos Estados Unidos é da década de 40. Então, eles sempre tiveram 100% dos alunos em sala de aula. Então, não vale a leitura de subnotificação, porque nos Estados Unidos sempre se teve todo mundo em sala. E eles observam um crescimento dessa curva nos últimos anos, dizendo que sim, está acontecendo um aumento do número de autistas no nosso mundo de hoje. A situação de autismo e o outro fenômeno que você citou, TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eles são fenômenos de neurodesenvolvimento, ou seja, eles têm a ver com a questão cerebral, ela não é psicológica, é questão cerebral, é do hardware, não é do software, é do hardware. Então, meninos que têm, ou meninas que têm o autismo, a síndrome do transtorno autista, eles trazem uma estrutura cerebral diferente. O neurologista identifica áreas do cérebro subiluminadas ou até apagadas, mostrando que existe, de fato, o fenômeno de maneira objetiva no corpo. É diferente de outros fenômenos que são mais da área do psiquiatra, como depressão, como ansiedade, que estão mais ligados a aspectos emocionais. Então, esses transtornos de neurodesenvolvimento têm a ver com o quê? Com o processo da embriogênese. Ele tem a ver com a formação do corpo. Então, o que aconteceu aí? Nós temos fatores combinados, espíritos que precisam dessa experiência e que, independente do corpo que se ofereça a eles, eles produzirão alterações mutacionais e formarão corpos com essas características. E uma segunda situação, espíritos que precisam dessa experiência, e exatamente porque precisam dessa experiência, já recebem corpos que possuem essa característica física para que eles mais facilmente se adaptem à realidade que lhes está sendo colocada. Então, são processos programados. O período da transição planetária é um período marcado por uma quantidade muito grande de espíritos em processo de dificuldade. Então, entre os casos de autismo, nós precisamos separar os de suporte 1, de 2 e de 3, porque eles estão todos juntos, mas eles são completamente diferentes. Uma criança que é autista de suporte 1 é, na verdade, um nerd. Ele tem um desempenho incrível em determinadas áreas, são gênios em determinadas atividades, mas tem dificuldade de relacionamento, é um nerd. Aquele menino que na escola anda de óculos, mas só tira 10, ele tem boas características para ser identificado como sendo do espectro autista. Mas eu tenho suporte 2 e 3, que são aqueles de movimento repetitivo, que não têm oralidade, que não interagem em nada com o meio ambiente, que são situações diferentes, mas está tudo dentro do mesmo saco do TEA. Então, os casos mais graves, os casos que têm mais limitações intelectuais, eles são, evidentemente, casos ligados a processos profundamente expiatórios, né? Os suicidas, pessoas que viveram histórias de traumas do passado, espíritos extremamente mutilados pela nossa humanidade no ontem, que renascem no agora. Então, nós temos muitos conflitos do presente, que são, na verdade, ecos do ontem no hoje. E isso está fazendo com que esses elementos aconteçam. E está vindo agora porque a humanidade tem condições de entender e de encontrar estratégias para cuidar deles. Afinal de contas, o que nos falta de entendimento espiritual para que compreendamos o fenômeno da vida? Então, a chegada desse conjunto bastante significativo de pessoas com esses transtornos é um indicativo de que nós temos condição, sim, técnica e emocional,
coletiva de lidar, mas a sociedade precisa trabalhar coletivamente, amparar a mãe para que ela não fique sozinha. E a mãe sozinha, para cuidar de um filho suporte 3, ela pode, de repente, não suportar o peso dessa dificuldade. Então, a sociedade precisa se voltar para isso, ter instrumentos de acolhimento, os CAPs precisam estar aparelhados para isso, a escola precisa estar aparelhada, a sociedade inteira estar predisposta a esse processo, porque nós vivemos numa sociedade, somos todos seres gregários, portanto, temos que aprender a conviver em conjunto. Se nós quisermos nos salvar e estabelecermos o capacitismo como a grande ferramenta do progresso da humanidade, a gente vai estar com os burros na água, como a gente já deu, querendo sair apenas com o QI e esquecendo o QE como elemento importante para o nosso desenvolvimento social. Então, é um momento grave na sociedade em que a gente tem que se unir para encontrar coletivamente as respostas para essa questão. Sem som. É isso aí, Jorge Alahá. Você e Erco não têm ideia da minha alegria de estar com vocês hoje, nesse último programa. São 4 décadas que trabalhamos juntos. Quantas viagens fizemos de 3, 4 dias seguidas por esse interior de Rondônia? Principalmente nos nós chamávamos 80, de arrastão. Arrastão. Então, eu só tenho a alegria de ser amigo de vocês, de ter tido a oportunidade durante 4 décadas de estar com vocês trabalhando no movimento espírita da nossa querida Rondônia e do movimento espírita brasileiro. Então, vocês terem uma ideia, nessa época o Pedro tinha mais ou menos a minha idade, a esses 40 anos atrás. É verdade. Você formou um discípulo feroz aí, viu, Pedro? Olha, isso aí, além de causa e efeito, ele está te dando retorno. Ele tá aproveitando a situação que você não pode se rindo, né? Eu estou na direção do trabalho aqui, não posso nem fazer a brincadeira. Mas é só alegria. Eu queria que vocês sentissem a minha gratidão, que o público que estiveram conosco nesta manhã sentisse a minha gratidão também pela presença de todos, por este ano de trabalho, em que o Alto nos confiou essa tarefa de estarmos à frente do movimento espírita do nosso querido estado de Rondônia, e espero continuar junto com vocês. Embora Jorge Alahá está mais em Curitiba do que em Porto Velho agora. Mês que vem vou estar aí. Isso, e passar um mês mais aqui. Mas é só alegria. Alegria pelas nossas equipes, pela Naira, pela nossa equipe de comunicação, né? A Daliane, a Nelly, hoje o César de Ariquemes, a Margarete, nossa equipe de arte, que estiveram junto conosco durante todo o ano. Só alegria. Eu só tenho alegria nessa vida. Por tantos Pedro, amigos que tenho. Antes de terminar, eu queria mostrar um amigo novo que eu ganhei este ano. Olha aí o meu amigo novo que eu ganhei. Dizem que ele é parecido comigo. Realmente. E aí, às vezes, ele aparece nas lives. Realmente, ele é muito parecido mesmo com você, cara. Não tenha dúvida. É um pouco mais bonitinho, né? A diferença é só a barba. Correto, meu amigo. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Nós ultrapassamos muito tempo hoje. Peço perdão aos internautas que estiveram conosco, mas é o último programa do ano. Só alegria. Vamos orar. Externar o nosso sentimento de gratidão a Deus e aos internautas, nossos amigos. Eu faço a prece? É isso? Sim. Positivo. Sou eu que faço, Pedro? Isso. Vamos orar. Querido Senhor das nossas vidas, observando o ano que tu nos ofereceste, as diversas oportunidades de crescimento que tivemos a chance de vivenciar no ano que finda, nós, os teus filhos rebeldes, queremos te agradecer por todos os aprendizados que podemos recolher ao longo desses meses últimos passados.
o quanto aprendemos sobre nós próprios, o quanto compreendemos sobre o verdadeiro sentido da vida, quantas luzes espirituais as obras doutrinárias nos trouxeram, colocando diante das nossas próprias vistas oportunidades novas de serviço e de aprendizado. Senhor, quando comparo quem era eu com o que sou agora, quando observo as oportunidades que tu nos concedeste ao longo do ano que se finda, nós só temos palavras de gratidão por haveres nos oferecido tantas oportunidades de crescimento. Algumas delas soubemos aproveitar, outras nem tanto, Senhor. Mas nós queremos te agradecer por tudo que tivemos a chance de experimentar no ano que finda. As alegrias e as tristezas, as vitórias e as decepções, os aprendizados por entre lágrimas e as grandes descobertas espirituais que fizemos sobre nós próprios. Recebe, assim, a nossa mais profunda gratidão por haveres nos ofertado, neste período de transição planetária, a oportunidade de serviço em uma sociedade convulsionada, enlouquecida de dor e repleta de inúmeros convites que nos seriam facilmente aceitos se não tivéssemos a luz do esclarecimento espírita. Obrigado, Senhor, por esse conhecimento maravilhoso que nos oportunizou que fizéssemos opções mais felizes nas múltiplas chances que tu nos deste para saber quem verdadeiramente somos. E te rogamos que nos auxilies a que nós não desistamos de nós próprios e continuemos nesse propósito de transformarmos a nós mesmos na sociedade em que vivemos, na convulsão de pensamentos em que estamos envolvidos, oferecendo o nosso contributo pessoal na construção do mundo novo. Deixa-nos assim, Senhor de todas as coisas, sermos agentes, ainda que pequeninos, na construção do novo mundo que se avizinha. Que as nossas descobertas, que as nossas pequeninas vitórias alcançadas ao longo desses anos com o contato com a mensagem espírita, nos sejam instrumentos motivadores para que nós sigamos junto com aqueles que nos tutelam na grande obra de transformação de nós próprios e de também acendermos o pequenino fósforo na iluminação do planeta que aguarda pela nossa ação. Rogamos-te assim, Senhor, que tu abençoes não somente a nós, mas a toda a humanidade do nosso planeta, permitindo-nos um ano muito mais reflexivo, de maiores vitórias sociais e coletivas, de maiores êxitos nas nossas verdadeiras mudanças no planeta que precisa avançar no seu processo de regeneração. É por todas essas coisas que nós te rendemos graças, Senhor, rogando que tu continues a envolver as nossas vidas, a abençoar a Federação Espírita de Rondônia, para que ela persevere no grande propósito de iluminar o movimento espírita do nosso estado de Rondônia. Que abençoes a todos os lidadores das suas diversas instituições ao longo de todo o nosso estado, espraiando isso para as diversas religiões, para os católicos, protestantes, budistas, muçulmanos, judeus, todas as denominações que possam ali estar, no sentido de acender a chama da imortalidade no coração das criaturas. Que o teu amor se espalhe não somente em Rondônia, Senhor, mas permita que toda a humanidade se beneficie dessa revisão de conceitos, dessa transformação para um mundo melhor. Depositamos assim as nossas preces aos teus pés, na certeza de que tu, Senhor, farás tudo o que for possível dentro do mérito de cada um de nós. Por isso só temos a te agradecer
e te dizer o nosso profundo muito obrigado por tudo que nos ofereceste neste ano que finda. Muito obrigado, Senhor. Gratidão aos nossos canais parceiros, 8 canais parceiros que retransmitem o nosso programa de norte a sul, do Nordeste, do Norte do Nordeste a sul do Brasil. E a todos os nossos internautas, rogando a Deus que permita que 2025 possamos estar aqui no trabalho que Jesus nos confiou, de promover a difusão da doutrina espírita por todos os meios legais possíveis. Gratidão aos nossos companheiros, Jorge Alahá, Hércules, Naira, Daliane hoje, Margarete. Um abraço carinhoso a todos. Um feliz 2025, eu estou atrás ainda. 2025 para todos, cheio de muita paz. Eu estou no passado ainda. Tá certo. Compreensível. Compreensível. Um abraço a todos. Jesus nos abençoe. Beijo no coração de todos. Tchau, gente. Feliz Um ano novo maravilhoso para todos nós. Valeu, Hércules. Valeu, Pedro. Valeu, Naira. Valeu, Daliane. Valeu, Margarete. Valeu a todos. Boa tarde para todos nós. Graças a Deus.